Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Os impactos das mudanças climáticas seguem gerando preocupações. Em outubro, o planeta registrou a menor extensão de gelo marinho para o mês nos últimos 46 anos, 8,6 milhões de milhas quadradas, uma redução de 1,25 milhão em comparação com a média entre 1991 e 2020. No Ártico, o gelo ficou 600 mil milhas quadradas abaixo da média. Já na Antártica, a situação é mais crítica, ficando 650 mil milhas quadradas a menos do que o esperado. A potência instalada de energia solar no Brasil aumentou quase 10 vezes nos últimos 5 anos. Saiu de 5 gigawatts em 2019 e chegou a 47 em agosto desse ano, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Mas o segmento recebeu nos últimos dias a notícia de um aumento da alíquota para painéis solares, que subiu de 9,6% para 25%. Vamos entender um pouco dessa conjuntura da energia solar no Brasil com a coordenadora estadual da Absolar, no Rio Grande do Sul, Mara Schwenber. Tudo bem, Mara? Tudo bem, Thaís. Bem, primeiro vamos falar um pouco sobre essa conjuntura da energia solar no Brasil, né? Esse é um tema muito importante, até tendo em vista a questão da sustentabilidade e transição energética. Sim, o Brasil ele vem nesse crescente, a gente divide, né, esse momento em duas etapas. A gente fala 2012, com a entrada da legislação, e a partir daquele momento foi permitido gerar energia e injetar energia na rede pelo sistema de compensação. Até 2022, a gente teve um crescimento gigantesco, motivado pela inserção, pelo incentivo que a gente tinha para a geração de energia solar. Então, até 2022, para cada 1 kWh que eu gerava, eu compensava 1 kWh. Então, a gente tinha uma compensação de 100% da tarifa, o que fez com que muitas pessoas, principalmente depois de 17, quando o payback ficou mais atrativo, fizesse esse investimento em energia solar. Depois de 22, a gente teve a entrada da legislação, né, a Lei 14.300, que efetivamente é a lei que regula a geração distribuída no Brasil, e o sistema de compensação ele passou por um processo de mudança. E a gente fala que isso aconteceu também em outros países, né, que é natural a partir de uma determinada potência instalada a nível nacional, onde os consumidores que a partir de então começaram a gerar sua própria energia, eles não fazem mais essa compensação integral. Por quê? Porque eles pagam um percentual para utilizar a rede da distribuidora, né? Então, eles pagam o uso do fio, que a gente chama. E isso acabou que lá em 2023 a gente teve uma mudança um pouco nesse cenário de crescimento, ele passou por um crescimento mais estável, né, por um crescimento mais maduro. Então, anualmente, a gente tem uma entrada ainda significativa de novos consumidores, até porque existem novos consumidores anualmente, mas não mais com a mesma velocidade que a gente teve até 2022. Claro que a gente foi surpreendido em 2023 com uma queda de preços muito significativa nos equipamentos. Não a nível de Brasil, mas a nível mundial, o preço do módulo fotovoltaico teve uma queda muito grande, né, no seu processo de produção, lei da oferta e demanda a nível mundial, e isso impactou nos preços. Então, mesmo com a mudança da lei e fazendo com que o consumidor precisasse pagar o fio B, a queda nos preços dos equipamentos manteve o retorno do investimento, o payback muito atrativo. Então, isso acabou que o mercado não desacelerou, ele manteve um crescimento, mas um crescimento mais constante. E como fica esse ritmo aí agora com esse aumento de alíquota para 25%? Então, esse aumento de imposto, né, ele nos surpreendeu, porque era um assunto que estava adormecido a nível de possibilidade de acontecer. A gente não, como associação, vinha acompanhando esse tema e não cogitava que o governo tomasse essa medida e de uma maneira tão surpreendente como foi, por vários fatores, né? O primeiro é que o objetivo do governo é incentivar a indústria nacional.
Mas hoje a gente não tem uma fábrica de módulos fotovoltaicos no Brasil, a gente tem duas montadoras. E essas duas montadoras não conseguem atender 5% do consumo anual de módulos que o Brasil tem. Então, bom, mesmo que elas estejam na sua capacidade máxima, eu preciso continuar importando 95% dos equipamentos. Isso quer dizer que eu tenho um impacto muito grande nesses preços e não faz sentido, né, eu estar taxando de tal forma um produto que eu ainda não tenho produção nacional que tenha capacidade de atender. A nível de grandes projetos, né, usinas de grande porte, há uma estimativa de 97 bilhões em obras que já estão suspensas em função desse aumento. Então, tem um impacto muito grande no investimento e tem um impacto muito grande na geração de empregos. Quando a gente fala em usinas de pequeno porte, de residências, comércio, agronegócio e indústria, esse impacto ele deve ser um pouco menor, né, porque a análise de payback é feita de uma maneira diferente. Se imagina que a partir de janeiro, quando efetivamente esses produtos já tiverem entrado com esse imposto no Brasil, o aumento efetivo na ponta para esse consumidor fique na ordem de 10 a 12%. Então, sim, sempre vai ter uma retração, né, natural, porque interfere lá no momento da decisão de compra, eu estar pagando um pouco mais do que eu havia projetado e ter um payback um pouco mais longo. Isso, na nossa opinião, vai totalmente na contramão de tudo que a gente vem falando, né? Vamos falar aqui do Rio Grande do Sul. Olha o que a gente passou esse ano em termos de enchente, em termos de impactos da mudança climática, e não só aqui, mas no mundo todo. E a gente, essa semana, com o COP, né? E o governo federal indo lá e falando na COP da importância da transição energética, da importância do Brasil nesse cenário, da importância da redução de CO2, e a gente, por outro lado, ter sido surpreendido com uma notícia que realmente nos pegou de surpresa e realmente nos preocupa muito e que a gente vai estar trabalhando ainda a nível de governo para tentar mudar esse cenário aí, porque a gente acredita que não foi uma decisão assertiva. É bem isso aí, como você falou, né? Justo no momento da COP, esse aumento de alíquota acaba inibindo um pouco os investimentos? Acaba inibindo. Então, tem impactos muito significativos nos investimentos, principalmente nos investimentos grandes, né? E também na geração de emprego, de renda e todos esses outros fatores que a energia traz, né? Que não é só a redução de CO2. Então, a gente precisa ter, mas aí a comunidade, né? O consumidor como um todo também precisa pressionar politicamente para que isso mude e que volte a ter o benefício que a gente tinha. Já tinha uma transição de imposto, né? A gente vinha do imposto zero de importação, então ele já tinha tido uma alteração para 9,6, só que isso de uma maneira graduativa, ao longo do tempo, respeitando algumas cotas de importação. Então, o impacto ele seria percebido de maneira muito tênue, não seria um impacto tão significativo e ele seria ao longo de um tempo. Agora, essa ruptura de 0 a 25 de uma maneira muito surpreendente, com certeza vai gerar problemas a nível de interesse de investimento de grandes consumidores, principalmente. E isso está aí somado a um outro problema que a gente vem enfrentando, que já foi muito discutido, principalmente em Minas, né? Até por Minas liderar aí o mercado de energia solar, mas agora também veio com muita força em São Paulo e Rio Grande do Sul, que são os dois estados que vêm na sequência, liderando os estados com maior potência instalada, que é a inversão de fluxo. Hoje, a ANEEL fez uma regulação há 3 meses atrás, indicando uma mudança no sistema de análise de novos projetos, e hoje, em várias situações, o consumidor já tem, pela própria distribuidora, um limitante de quanto ele pode instalar de geração na sua propriedade, na sua residência ou no seu comércio. Então, eu já não posso mais instalar a potência que eu gostaria ou que teria interesse em instalar, e sim é passado por uma análise técnica de engenharia, onde é analisado o fluxo da rede e verificando se ali já não tem uma quantidade significativa de geração, e isso por si só já limita o crescimento da GD a nível de Brasil. Então, isso somado à alteração de preços, né, ele gera um impacto significativo, sim. Mas, claro que a gente não está falando aí só de notícias ruins, né? A gente também tem notícias boas no setor, senão a gente fala só de problema. A Vamos lá. gente, a gente tem um ponto importante, mas que também a gente precisa um olhar
mais próximo do governo com relação a isso, que é a entrada da utilização das baterias, a armazenagem de energia, que já é uma tendência no mundo e que vem crescendo absurdamente em todos os lugares do mundo, ela vem entrando com força no Brasil. As baterias, elas têm reduzido de preço de maneira muito significativa, assim como o solar reduziu. Então, a gente imagina que os próximos anos ela vai entrar tanto para compensar essa parcela de geração que eu mandaria para a rede, que eu vou deixar de mandar e vou armazenar na bateria para utilizar fora do horário, mas também como backup do sistema de energia ou como utilização no horário de ponta, quando a gente tem um consumo maior e a energia é mais cara. E ela teve uma redução de preço já de 30% a 40%, né, no ano de 2024, e mesmo assim ela ainda não é totalmente acessível, e ela tem uma projeção de queda de 20% já no próximo ano, e isso também faz com que esse investimento acaba sendo interessante. Então, unir o solar à armazenagem, ela passa a ser um novo olhar para os próximos anos. Claro que a gente tem um grande problema, que é a carga tributária da bateria no Brasil e ainda a regulação da ANEEL, que está em fase de construção, mas que deve acontecer aí no começo de 2025. Então, tem sim boas notícias para frente também, mas precisamos trabalhar essa questão tributária que tanto vem, né, gerando problemas até para novos investimentos aqui, para novos investimentos no Brasil. E toda essa questão, especialmente das baterias, tem impacto também no agro, Mara? Exatamente. E olha que interessante, Thaís. O agro sempre é o que impulsiona, né? O que inicia o processo de transição. Então, o agro aí que a gente passa aí hoje andando, né, por tudo que é lugar e vê aquele monte de usina instalada, principalmente em solo, porque tem um espaço físico apropriado para geração de energia e apto, né, para receber o sol assim de maneira tão aberta. Agora ele também é o primeiro consumidor que vem buscando as baterias. Por quê? Porque ele sofre constantemente por estar mais distante dos grandes centros, por estar com dificuldade, muitas vezes, de receber uma energia de qualidade. Ele já busca a bateria como sendo uma solução para os problemas do cotidiano dele. A gente sabe aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que teve vários lugares que ao longo desse ano ficaram 2 semanas sem energia elétrica. Então, a bateria junto com o solar, ela tem uma vantagem muito grande, porque digamos que eu vou ficar 10 dias, né, ou uma semana sem energia, ou 5 dias sem energia elétrica, mas no horário de sol, as minhas baterias vão estar recarregando. Então, eu consigo estar todos os dias tendo uma carga nova, se eu tiver sol, ou se eu não mesmo que eu tenha um dia mais nublado, mas eu consigo estar carregando essas baterias e estar utilizando essa energia e não fico aí perdendo produto ou deixando de produzir ou estragando material, equipamento em função da falta de energia. E assim como eu gero estabilidade para a rede. Então, a gente percebe que quem vai estar abrindo, né, os primeiros compradores, os primeiros investidores que estão olhando para as baterias e que estão buscando essa solução vêm do agronegócio, né? Então, mais uma vez aí desbravando um novo mercado. E para quem não entende, como é que funciona o dimensionamento da energia solar para uma propriedade rural, por exemplo? Hoje, Thaís, a solução do solar, ela é muito rica, né? Então, assim, se eu imaginar, muito pelo consumo de energia. Então, quando eu olho uma conta de 200, 300 reais por mês, já compensa gerar energia e compensar essa energia e trazer essa conta para uma tarifa mínima. Esse é o primeiro ponto, né? E a partir disso, quanto maior o consumo, mais atrativo vai ser o investimento e o retorno, isso falando só em solar. Quando eu falo em solar, por exemplo, eu tenho outras possibilidades. Eu tenho um sistema de irrigação, eu tenho um sistema de bombeamento de água, que eu preciso, por exemplo, fazer um bombeamento de água num local um pouco mais distante da sede, ou para uma irrigação, ou né, para o gado, por exemplo, lá. Eu posso utilizar hoje um sistema solar totalmente off-grid, desconectado da rede da distribuidora, onde eu vou ter lá os módulos, o inversor, o sistema de bombeamento, e vou estar bombeando essa água de maneira a não precisar construir uma rede elétrica até aquele lugar. Então,
ele é também utilizado para pivô de irrigação, ele é também utilizado para bombeamento de qualquer forma, né? E agora também no sistema híbrido eu vou poder gerar energia, injetar energia na rede e manter essa energia armazenada para utilizar de noite ou utilizar quando falta energia da rede, ou para injetar na rede em horário de ponta, quando a energia está mais cara. Então, buscar uma empresa confiável, né, que consiga aí gerar um projeto de qualidade, entregar um produto de qualidade e levar a sua conta de energia, sua dor, a sua demanda, que com certeza tem uma solução interessante. Hoje tem muitas linhas de financiamento também, tem muitas possibilidades de buscar esse recurso financeiro e transformar aí e rentabilizar aí a propriedade através da redução de custos, que a gente sabe que a energia elétrica é uma dor no agronegócio. É verdade, são muitas possibilidades mesmo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre como é que são as condições solares, digamos, no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado mais de clima temperado. Bom, o Rio Grande do Sul tem um excelente clima e uma excelente radiação. Perde para alguns outros lugares do Brasil, eventualmente perde, mas ganha também de uma boa parcela. E por que isso? Porque o que gera energia não é o calor, e sim a radiação. Então, o Rio Grande do Sul ele tem uma vantagem que em vários períodos do ano ele tem um clima mais ameno. E esse clima mais ameno com sol é o cenário perfeito para a geração de energia. Então, aonde que ele perde um pouco? É no período do inverno, que tem dias um pouco mais curtos, né, de menos sol. Mas, ao mesmo tempo, a temperatura amena contribui aí para que a gente tenha, ao longo de um período de 12 meses, uma excelente radiação. Só para a gente ter uma ideia, o melhor período do ano na Alemanha, né, que é um país que tem investimentos altíssimos em energia solar, o melhor período da Alemanha ele é pior do que o nosso menor período no Rio Grande do Sul. Então, assim, o Rio Grande do Sul não tem nenhum período do ano que ele produza menos energia do que a Alemanha, e mesmo assim a Alemanha é uma referência mundial aí em geração de energia limpa. Então, a gente está muito bem posicionado. Cada região do estado tem uma radiação específica, mas em todo o estado a gente tem um mapa, inclusive o Rio Grande do Sul ele tem um mapa solar que foi construído pelo governo do estado, e ele mostra aí que a gente tem no estado um potencial muito grande de geração de energia, não é por menos que o Rio Grande do Sul hoje é o terceiro estado brasileiro em potência instalada. Muito bem, boas notícias então para os gaúchos. Vamos ficar com as boas notícias, né, Mara? Obrigada pela participação. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta a gente tem mais informações sobre o agro. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV e uma pós-graduação pode ser o impulso que você precisa na sua carreira. Já pensou então em fazer duas? Presta atenção no recado da Ubra. Pós em dobro Ubra Pop, uma promoção imperdível para turbinar sua carreira, fazendo a sua matrícula em uma pós-graduação EAD nas áreas de gestão e educação, você recebe outra totalmente gratuita. Essa é a sua chance de investir em 2 cursos pelo preço de um e crescer profissionalmente. Aproveite a oportunidade incrível de adquirir conhecimento em dobro com uma das melhores universidades do país. Estude com uma plataforma de ensino atual e inovadora, ideal para o seu smartphone, acompanhamento em todo o curso e a flexibilidade que só o EAD oferece, com aulas 100% online. Confira o regulamento em pós.ubrapop.com.br. Ubra Pop, o futuro começa aqui. As exportações do agronegócio gaúcho somaram 4,5 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, uma redução de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da alta registrada em segmentos como o de fumo e seus produtos e também dos produtos florestais, as reduções nas vendas de carne, complexo soja e cereais, farinhas e preparações foram decisivas para os números do período. Os dados são do boletim Indicadores do Agronegócio do RS, divulgado nesta quinta-feira pelo Departamento de Economia e Estatística do Estado.
Em outubro, as exportações gaúchas de carne de frango in natura e processada apresentaram queda de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. No mês em análise, foram exportadas 56 mil toneladas contra 57,6 mil toneladas em outubro de 2023. O cenário ainda é consequência do caso isolado da doença de Newcastle, registrado no município de Antagorda, no Vale do Taquari, em julho deste ano. Quem nos explica melhor a situação e o desempenho da avicultura gaúcha é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Rio Grande do Sul registrando aí uma redução nas exportações, mas o Brasil vai muito bem. Vai bem, as exportações estão fechando os primeiros 10 meses do ano, positivas tanto para aves como para suínos. 10% de crescimento em suínos, 2% de crescimento em aves. O Rio Grande do Sul, apesar de todas as dificuldades, a enchente, e depois a doença de Newcastle, não que cresça, mas a queda das exportações gaúchas é inclusive muito menor do que esperado, mostrando resiliência da avicultura, da suinocultura, que mantiveram exportações, mesmo com todas essas adversidades que relatei. E quais são, já tem uma perspectiva aí para o próximo ano, com a superação aí dessas dificuldades, especialmente no Rio Grande do Sul? No Brasil, o próximo ano é de crescimento e não deve ser diferente no Rio Grande do Sul também. A gente deve crescer um pouco menos na produção de aves e também suíno, uma produção mais conservadora, algo com 1%, por aí, estamos fechando os números, e a exportação também deverá continuar, especialmente no caso das aves. O nosso maior concorrente, os Estados Unidos, cai as suas exportações esse ano na casa de 10%. Isso já dá um prognóstico de que o Brasil deverá também ser chamado, inclusive, para complementar essa ausência do principal concorrente no mercado mundial. Eu vi uma parte da sua apresentação, o senhor mostrava aí que Brasil é muitíssimo maior do que os dois outros maiores exportadores. A soma do segundo e do terceiro lugar dos maiores exportadores de frango do mundo não faz o tanto que o Brasil faz. E lembrando que o segundo e o terceiro são Estados Unidos e Europa, dois grandes players globais, mas que juntos não chegam aos mais de 5 milhões e 300 mil toneladas que nós devemos chegar esse ano nas exportações de aves para mais de 150 países do mundo. A área rural de Porto Alegre é a terceira maior em tamanho entre as capitais brasileiras, ficando atrás apenas de Palmas, no Tocantins, e de São Paulo. E foi justamente na área rural de Porto Alegre que a nossa repórter Milena Demamã foi conhecer o sítio natural que produz por meio da agrofloresta. 8% do território de Porto Alegre é área rural. Muita gente não conhece, mas dezenas de produtores rurais vivem da venda da produção primária. No extremo sul da capital, desde 2013, o Sítio Natural, uma propriedade construída com muito suor pela Cristine e o Roger, foi implantado o sistema agroflorestal para o cultivo de plantas e hortaliças. O sistema agroflorestal é um método de plantio que imita a natureza, imita a floresta, né? Então a gente implanta árvores que servem para adubação do solo mesmo, árvores que vão servir para poda, para alimentar o solo, junto com árvores frutíferas e, aqui no meu caso, também hortaliças. Então, eu consigo diversificar o meu sistema e trazer essa diversidade toda para o sistema, e a gente acredita que uma planta auxilia a outra no desenvolvimento. Então, para mim, agricultora, os benefícios são na rentabilidade mesmo do sistema, na segurança que o sistema me traz pela diversidade, né? Eu nunca vou perder tudo por uma chuva ou vou perder tudo pelo excesso de calor, porque eu uso o sistema para proteger as minhas plantas, ou seja, quando eu tenho uma horta no meio das árvores, o excesso de sol já não judia tanto das plantas, porque elas estão protegidas pelas árvores. Quando eu tenho o sereno, a mesma coisa, as árvores protegem a hortaliça do sereno, né, que seria o que judiaria ela. Ao mesmo tempo, quando eu faço a cobertura do solo, eu estou alimentando o meu solo, não estou nutrindo só a planta, não é uma agricultura onde tu coloca adubo na planta para ela reagir. Tu nutre o teu solo, tu alimenta o teu solo, e a saúde do solo traz a saúde para a planta, a vitalidade para o alimento. O benefício é infinito. O que está plantado aqui, tá? Nossa, é meio difícil de falar, porque a gente tem de tudo plantado aqui. A gente tem desde as hortaliças mais básicas, alface, rúcula, espinafre, couve, beterraba, cenoura,
as hortaliças que tu imaginar, a gente planta aqui, claro, respeitando a sazonalidade. E frutas, a gente tem laranja, tem banana, tem bergamota, tem limão, tem araçá, tem pitanga, tem mamão, tem uma infinidade de frutas também. A diversidade é muito grande. Eu tenho chá, eu tenho tempero. Que mais que eu tenho aqui? Eu tenho batata doce, tem aipim, tem milho, eu tenho tudo que tu pode imaginar plantado no meu sistema aí. E é isso mesmo, é a diversidade de cultura, é uma planta cuidando da outra, é tu descobrir novos consórcios. Consórcios é quando a gente une uma planta com a outra, respeitando a sucessão, né? O espaço que cada uma vai ocupar, o tempo que cada uma vai ocupar o canteiro até ser colhida. É um sistema mágico, abundante. E eu digo que é a solução para a agricultura familiar, é a solução para o planeta. E hoje vocês conseguem se sustentar só dessa agricultura familiar? A gente se sustenta só da propriedade. Era uma coisa que eu duvidava quando eu vivia na cidade, quando esse sonho começou. Nós pensava como uma aposentadoria. Quando nós nos aposentar, a gente vai complementar a renda plantando, né? E veio a pandemia e ali naquele momento a demanda por delivery, né, de alimentos aumentou também, e foi a primeira vez que eu digo, nossa, talvez dê, né, para eu viver da propriedade. E a partir dali a gente vive da propriedade, a gente faz feira na Tristeza, somos certificados pela Rama. E hoje a nossa renda vem completamente da propriedade e dá para viver muito bem. Eu valorizo muito e quero muito essa proximidade do consumidor com o produtor, né? Eu estou dentro da capital plantando alimento, estou perto do mercado consumidor. Em 40 minutos tu vem do centro até a minha propriedade, então existe o Colipag, né? Que aos sábados de tarde, quando a gente chega da feira, por agendamento, a gente recebe as pessoas para vir aqui na propriedade, conhecer o sistema agroflorestal, fazer esse passeio, estar nesse lugar delicioso e ter a oportunidade de colher o próprio alimento. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana e até a semana que vem.